E de repente, bastou que você tomasse a palavra e pusesse a pergunta em cima dessa mesa, para que eu me sentisse todo vida, e para que eu me sentisse todo estimulado a pensar. Eu não quero dizer ao leitor que eu estou pensando coisas bacanas, mas pelo menos eu estou pensando. A pensar vivo, a pensar rápido. Né? Quer dizer, em conclusão, para fechar a tua pergunta, eu não diria que o livro dialógico é superior ao livro que um intelectual qualquer trabalha com a minúcia de sua busca, né, com o rigor da sua aproximação a seu próprio objeto. Nem tampouco diria que só assim é que se faz livro. Quer dizer, eu acho que o que nós temos feito são livros, indiscutivelmente livros. Agora, livros que precisamente porque resultam de uma conversa aberta, franca, fraterna, em que não há medo nem em mim nem em você. Então, são livros que têm uma certa especificidade que o outro não tem. Mas essa especificidade nem faz os livros dialógicos melhores, nem os faz piores. Faz diferentes. Não? Nem tampouco antagônicos. Quer dizer, são diferentes. O livro, se você pega esse livro aqui, o primeiro volume deste segundo, que a gente começa a trabalhar hoje, Aprendendo com a Própria História, e é um livro que você podia ter escrito já esse primeiro volume sozinho, defendendo o que significa aprender com a própria história. Eu também poderia ter escrito esse primeiro volume sozinho, falando de como eu venho aprendendo. E por que não, então, juntar os dois, e falarmos os dois sobre como ambos aprendemos com a própria história, ou como, de modo geral, se aprende com a própria história. Bom, mas Paulo, já aí num canto de esquina aparece alguém que diz, mas que exercício é esse de espelhos? Será que não estaríamos diante de dois casos de vaidade, em que dois indivíduos, ao invés de se preocuparem com a história, com os processos sociais, começam a querer refletir ou se voltar para a própria história? Como é que você poderia responder criticamente a uma observação desse tipo, que poderia indicar uma forma mais de vaidade do que propriamente de ação pedagógica? Sim. Olha, a minha primeira resposta a quem fizesse, porque eu sei que há quem faça, não, a quem fizesse essa crítica, a primeira posição da minha resposta é a de reconhecer o direito nessa pessoa de pensar isso e de dizer isso. Agora, a minha segunda posição, ou a segunda posição que eu assumo diante da crítica, é a de, apesar de respeitar o direito a ela, é a de tentar desfazê-la. Quer dizer, é de refletir para mostrar o equívoco que está na pergunta, na indagação. Em primeiro lugar, tanto você quanto eu teríamos até formas menos trabalhosas de exercitar a nossa vaidade, que em certo limite é um direito e eu até diria um dever. Não vale aqui agora fazer um parênteses para discutir o direito da vaidade, ou o equívoco da vaidade. Mas que é o direito em certo limite. Mas, repetindo, nós dois ambos, você e eu, teríamos formas menos cansativas de exercitar a vaidade, de inventar caminhos para que nós aparecêssemos e que fossem diferentes, mais lucrativos até. Sim. E não temos feito. Em segundo lugar, eu acho que você e eu não temos também muita coisa por que ficar tão afoitamente vaidosos. Quer dizer, nós temos feito coisas no mundo e na vida que nos dão o direito de gozar a alegria disciplinada e bem educada da vaidade. Mas
jamais da petulância, da arrogância, dos cheios de nós mesmos. Temos feito coisas válidas no mundo e nem por isso vivemos trombeteando essas coisas que fizemos. Agora, em lugar de analisar isso como a expressão de uma vaidade legítima ou ilegítima, eu acho que o que nós não deveríamos, o que deveria ser criticado em nós é se primeiro pensássemos que o que contamos em torno de como aprendemos na história fosse a própria história. Quer dizer, se você e eu estivéssemos dando a impressão, ou querendo dar a impressão ao leitor, de que de que estamos falando é a história principal da realidade brasileira, de fora também, da africana, da europeia, etc., isso já não era nem vaidade, isso era loucura. Seríamos loucos. Não, pelo contrário, o que nós estamos fazendo, a tentativa que nós estamos continuando hoje, com esse segundo volume, o primeiro, aprendendo com a própria história, o próprio título já nos põe no nível da necessária humildade. Quer dizer, nós, em primeiro lugar, estamos afirmando com esse título de que ninguém aprende fora da história. Segundo, deixamos muito claro que ninguém aprende individualmente apenas. Quer dizer, que nós somos sócio-históricos, ou seres históricos, sociais e culturais, e que por isso mesmo o nosso aprendizado se dá na prática geral de que fazemos parte, na prática social geral de que fazemos parte. Só que nós, você e eu, reconhecemos que não é possível de afogar, de fazer desaparecer a dimensão individual de cada sujeito histórico que se experimenta socialmente. Quer dizer, Sérgio Guimarães e Paulo Freire, temos algo na nossa individualidade que faz que sejamos Sérgio e Paulo, e ninguém mais pode ser Sérgio Guimarães e Paulo Freire, a não ser nós dois. Entende? Quer dizer, esquecer essa subjetividade, não reconhecer o papel dela no aprendizado da história, e mais do que no aprendizado da história, na feitura da história, que inclusive é fazendo a história que a gente aprende a história. Esquecer isso, esquecer o papel nisso, da consciência, como eu já saliento isso desde a pedagogia do oprimido, e agora ressaliento na pedagogia da esperança. Esquecer isso é cometer para mim um baita erro, um imenso erro, que foi o erro do mecanicismo marxista. E quando eu digo do mecanicismo marxista, embora reconhecendo que Marx teve sua culpa nesse mecanicismo, ele não era, porém, o responsável absoluto pelo mecanicismo, porque, afinal de contas, eu acho que em Marx você descobre sem nenhuma dificuldade os dois Marx num Marx. Quer dizer, você descobre também o Marx crítico, o Marx não mecanicista, o Marx dialético, o Marx que não aceita que o amanhã é um tempo inexorável. Há um Marx que diz que o amanhã não é inexorável e que a gente tem que fazer esse amanhã. Ora, por tudo isso, Sérgio, eu estou convencido de que se houver um dia essa crítica que você se referiu, essa crítica como outras, apesar de serem a expressão de um direito de um leitor ou de um escritor também que lê, é uma crítica equivocada. Paulo, o que eu gostaria de acrescentar, antes de que a gente terminasse esse capítulo 0, é que
Mas eu estou achando esse capítulo 0 tão gostoso que eu acho que a gente não deve terminá-lo agora. Eu acho que talvez a gente tenha mais coisa a dizer nele. Tá bem. Mas diga. Tá bem. Não, pode até ser um capítulo meio, não é nem 0. Já começou do 0, já está no meio. Não, o que é o objetivo nosso, entre outros, a meu ver, ao fazermos um livro como esse, a parte dessa questão da vaidade a qual você já respondeu, é o de provocar, de estimular, de cutucar, num certo sentido, o leitor, a leitora, a que façam esse exercício, a que examinem a própria história, a que procurem rever as próprias ações, as próprias reflexões, o próprio ser num espaço-tempo determinado e num processo que avança para frente ou para trás, às vezes, a examinar, a esmiuçar, a desocultar, talvez, aspectos que ainda não tinham sido vistos, lembrados, e que poderiam, de uma certa forma, não apenas explicar a evolução do que aconteceu depois da própria ação posterior, mas também o próprio avanço a partir do momento em que a consciência, a reflexão se dá e que pode se traduzir numa outra ação. Então é nesse sentido que, para mim, um dos objetivos, eu acredito que para nós que dialogamos, é o de, em fazendo a reflexão, a ação verbal pensada sobre fatos, momentos, situações, limites da nossa própria história, nós estejamos demonstrando, dando um exemplo, bom ou mau, mas um exemplo que poderá ser seguido por todos aqueles que, professores, alunos, profissionais, químicos, gente dos meios de comunicação, em qualquer que seja o setor social que a pessoa trabalhe, desde que ela possa ler, ela vai exercitando essa capacidade, convencidos de que estamos, de que isso só poderá melhorar o seu fazer, o seu agir de forma refletida dentro da história do seu povo, do seu grupo, da sua família, da sua época, né? Dentro da humanidade. Exato. Então, eu acrescentaria esse objetivo do sujeito que faz o livro também, de provocar, de estimular, como se o livro fosse em si uma espécie de convite a uma reflexão, a um diálogo, ou um monólogo, se não houver ninguém perto, mas se houver alguém perto, de preferência, que se o leitor faça no dia a dia também, com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu pai, sua mãe, o seu patrão, o seu empregado, com as outras pessoas, esse exercício de reflexão, para que avance aprendendo com a própria história. O que você acha? Exato, eu concordo inteiramente com o que você disse e até que junto a esses comentários que você fez, alguma outra coisa sobre que você falou ontem, quando nós apenas conversávamos sobre o que poderíamos, como poderíamos trabalhar hoje, coisa que a gente se acostumou a fazer durante toda essa experiência, que tem que ver com a questão da compreensão profunda da linguagem, não? Quer dizer, da linguagem como uma invenção do homem e da mulher, e uma invenção social, não individual. Quer dizer, nunca houve um homem que na época se chamasse um som qualquer, ou uma mulher, que tivessem juntos, ou um só, inventado a linguagem. E depois tivesse saído feito um louco de terra em terra, ensinando aquela invenção. Não, os homens e as mulheres, ao longo dessa não
pequena, de experiência histórica. Os homens e as mulheres, na medida em que prolongaram o seu corpo com instrumentos que fabricaram, o homem e a mulher atuaram, intervieram no mundo que eles não tinham feito. E é isso até, essa experiência de mudar o mundo, de alterar no mais mínimo pormenor, um buraco que se faz para obter água. É essa intervenção sobre a realidade antes de que homens e mulheres falassem, que eu costumo simbolicamente chamar de escrever o mundo. Quer dizer, tomo isso como uma forma de escritura. Nesse sentido, a escritura precede a leitura. Não? Como a palavra oral precede a escrita. Sim. Não? Mas, paradoxalmente, a transformação do mundo que eu chamo de escrita precede tudo. Sim. Ou seja, um machado, por exemplo, um objeto de pedra que um homem um dia se dá conta de que pode cortar um pedaço de madeira, o gesto de cortar o pedaço da madeira já é uma forma desse homem começar a escrever o mundo. Exato. E precisamente porque nos fizemos capazes, porque não éramos, nos tornamos capazes de fazer essa escrita do mundo através do prolongamento, da extensão do corpo, com o machado, por exemplo, falar o mais primitivo dos machados, o machado de pedra, por exemplo. Sim. Porque nos tornamos capazes de fazer isso e, portanto, na minha compreensão, escrever o mundo, é que nos tornamos capazes de ler o que escrevemos. Quer dizer, nós fomos capazes, a fala, afinal, emerge como uma resposta necessária ao que os homens e mulheres começavam a fazer sobre o mundo. Sim. Bom, então, não é possível em nós, homens e mulheres, separar, porque só séculos, eu acho que séculos é pouco, depois da escritura, com aspas, do mundo, depois da oralidade sobre a escritura, foi primeiro fazendo ou escrevendo, com aspas, esse mundo, que nós nos tornamos capazes de falar sobre o que fizemos. E esculpir depois. Exato. E esculpir, porque a escrita aparece também como forma de escultura, né? No baixo relevo. Claro, porque antes, possivelmente até de falar, nós escrevemos através da pintura que simbolizava os nossos medos, as nossas frustrações, que se encontram hoje nas cavernas, por exemplo, antigas. Quer dizer, significa isso que homens e mulheres nos tornamos seres indiscutíveis da oralidade sobre o fazer e da escrita que fixa a oralidade. Então, escrever e ler são absolutamente, necessariamente interligados, conjugados. Segundo, a oralidade precede e é simultânea da escrita, ou com a escrita. Vale dizer que não é possível escrever sem orar. Orar não no sentido agora de religioso. Quer dizer, não é possível escrever sem falar. Sem falar, assim como a escrita é a fala que se fixa, a oralidade é a escrita que não se fez. O escritor não pode prescindir da oralidade, como o camponês. O escritor é preponderantemente gráfico. O camponês analfabeto é preponderantemente
ou exclusivamente oral. Sonoro. Então, você dizia ontem nesse papo informal alguma coisa muito interessante, muito forte sobre a questão da morte, por exemplo. O silêncio, o enclausuramento de um ser dentro dele mesmo, a incomunicabilidade como morte, a comunicabilidade como uma possibilidade de expressão de vida e de invenção da vida, de criação da vida. Eu acho que esses livros nossos, e de mim e outros também, dialógicos, são também uma possível tentação ou tentativa de sugestão a estudantes e a professoras e professores nossos, a nós todos brasileiros, cuja experiência histórica tem nos ensinado muito mais o silêncio do que a voz. E por isso mesmo tem nos ensinado às vezes muito mais o barulho, a algazarra, do que o discurso coerente, do que o discurso consistente, do que o discurso que muda o mundo, ou do discurso que anuncia, o que antecipa a mudança do mundo. Eu acho que o testemunho que nós damos, que é um testemunho simples, humilde, ninguém pensa que eu penso que isso é uma coisa extraordinária. Não, ele é um discurso, ele é um testemunho que tem seus limites, suas carências, suas necessidades, mas ele é um discurso que dá, é como se ele dissesse, como livro, como totalidade, fala com outros para que não enlouqueças. Sim. Paulo, essa questão da busca desse passeio curioso, disciplinado, prazeroso na memória, com o passar do tempo, um passeio que nos mostra determinadas erosões. Como a Terra muda, a memória também sofre variações, erosões, lapsos, fissuras. Quanto mais o tempo passa, às vezes maiores as fissuras, ou não necessariamente, às vezes por mais que o tempo passe, em determinados momentos da própria história, a nitidez das imagens e dos sons continua muito grande. Nesse exercício que a gente faz, nós estamos evidentemente sujeitos a todas essas oscilações, variações, erosões da memória, os esqueceres, os não lembrares, os já não sei o nome, já não sei onde, tudo isso como algo que, de um lado, tira talvez o encadeamento, a compreensão maior de um determinado episódio, mas de outro, por ser um fenômeno histórico também, a que nós estamos sujeitos, faz parte, tanto quanto a pausa faz parte da música, como a nota, faz parte desse rever a própria história. O que é que nesse período da tua vida você tem a dizer a respeito das falhas de memória, dessas manias que a memória tem, dessas armadilhas que o cérebro já começa a nos colocar, nos fazendo trocar nomes, esquecer de lugares, confundir pessoas? Como é que, antes da gente entrar no mérito da história datada dos anos 70, como é que você tem examinado e tem refletido sobre os teus, as tuas falhas de memória, os teus lapsos de memória e, por extensão, esses lapsos de memória de outras pessoas que convivem com você?